Estudamos a carta aos Romanos. Esta carta fala a respeito da salvação. É o Evangelho de Deus para nós. Paulo escreveu esta carta encaminhando esta mensagem do Evangelho de Deus para a igreja de Roma. Ele começa essa sua pregação do Evangelho denunciando o pecado. Capítulo 1 e 2, o pecado de todos os homens. E a condição de indesculpabilidade de todos nós diante de Deus. Todos nós. Sejam os não religiosos, pagãos, sejam os religiosos sem Cristo, todos indesculpáveis diante de Deus. Aqueles que viveram sem lei, condenados pela lei do seu próprio coração, porque nem sequer conseguimos obedecer às leis que instintivamente nós mesmos criamos para nós. Aqueles que conheceram a lei e conhecem a lei de Deus, e todas as leis que foram construídas a partir dos códigos de lei que Deus nos deu, todos nós com a lei seremos condenados, porque todos transgredimos em algum ponto essa lei. De todas as formas, de forma especialmente abrangente e global, todos nós pecamos federativamente, porque quando o nosso pai e a nossa mãe, os nossos pais, Adão e Eva, pecaram no Éden, toda a descendência deles, e junto com eles, foi amaldiçoada por causa do seu pecado. E nós estamos neles representados federativamente, porque somos todos frutos deste casal, somos seus descendentes. Por conta disso, todos nós estamos condenados não apenas a esta morte física, mas a morte espiritual, que é a separação de Deus, e por fim, a morte eterna, que é a condenação do homem por causa de todos os pecados que ele comete durante esta vida aqui. E esta condenação diz respeito a como o homem passará a eternidade. Como que Deus pode resolver o problema da humanidade? Bom, Deus escreveu essa história, e Ele escreveu o capítulo mais extraordinário de todos, que foi o capítulo da nossa redenção, e Paulo fala sobre isso a partir do capítulo 3, quando ele nos mostra como um Deus justo salva homens injustos. E Deus faz isso substituindo estes homens injustos, que não podem nem sequer pagar pelos seus pecados, porque nem sequer se dão conta de que são pecadores. Deus envia o seu Filho para viver uma vida justa, sem pecado, porque Ele é santo, e Ele vive essa vida justa e sem pecado, e Ele assume o nosso lugar no pagamento da nossa dívida eterna, quando Ele nos substitui naquela cruz, que deveria ser a cruz de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E ainda que nós pudéssemos e fizéssemos isso, não seríamos salvos, porque ofereceríamos na cruz um pagamento sujo, impuro, porque somos pecadores. Portanto, era impossível que nós pagássemos essa dívida. Por isso Deus nos enviou um substituto capaz não apenas de pagar toda a minha dívida, pagar todos os meus pecados, mas capaz ainda de pagar não apenas os meus pecados, mas os pecados de todos aqueles que Deus desde a eternidade escolheu e no tempo tem chamado para serem seus filhos, todos aqueles que creram em Jesus Cristo. E então Paulo nos apresenta essa doutrina, mostrando que a salvação nunca foi por méritos, nem através de sacrifícios realizados por homens pecadores, mas a salvação é por meio exclusivamente de Jesus Cristo. Ele é o único caminho para o Pai, é somente através dele que nós podemos encontrar a vida, e é Ele que mostra a verdade através da sua vida, seu testemunho e sua palavra, e a palavra inspirada das Escrituras, que é a manifestação da vontade de Deus quanto à nossa salvação, feita através do Espírito Santo e através do seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, Paulo nos apresenta então o Evangelho, mostrando o estado do homem, mostrando a condenação do homem e mostrando a salvação do homem por meio de Jesus Cristo, mostrando que isso é pela fé. E ele nos apresenta esta nova vida, a vida de um salvo, especialmente aqui no capítulo 8, mostrando que o que nos possibilita a viver uma vida diferente,
Nós que cremos em Cristo Jesus, que fomos convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores, fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o Filho de Deus, fomos convencidos pelo Espírito Santo de que o que Ele fez na cruz foi por nós. O Espírito Santo aplica isso dentro do nosso coração. Então no capítulo 8, Paulo demonstra como que é a vida de alguém que foi realmente salvo e que tem o Espírito Santo habitando em seu coração, que é a marca fundamental e essencial de alguém que foi salvo por Cristo Jesus, que é a habitação do Espírito Santo. E nesse capítulo então ele mostra a segurança do crente, que consiste exatamente em receber o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus aplicar esta obra de Cristo em nosso coração e em nossa alma, convencendo-nos de dentro para fora de que somos pecadores, que carecemos da obra de Cristo, e que na obra dele, na obra da Trindade, da nossa salvação, nós temos segurança, porque esta obra é estável, ela é definitivamente realizada por Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e ela é imutável, é uma obra absolutamente definida. Não há necessidade de ansiedade, de medo ou de insegurança para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo vai tratar disso ainda dentro do capítulo 8. Mas esse capítulo 8, ele é uma parte importantíssima, além de belíssima, da carta do apóstolo Paulo, porque ele encerra toda essa argumentação dele a respeito de como Deus nos salva, como Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus, nos libertando do domínio do pecado, nos libertando do domínio da lei, nos introduzindo em nós o seu Espírito, que nos faz crer em Cristo, que nos faz confiar na obra de Cristo, e que nos marca, nos sela de tal maneira que nós temos esta segurança de que somos cristãos. Então esse capítulo 8 é um dos capítulos mais extraordinários, doces, belíssimos do Novo Testamento, porque descreve esta obra de Deus, mostrando como que é a vida de um salvo, e como que alguém que está em Cristo Jesus pode ter segurança da salvação, viver livre do medo, livre da tensão, livre da ansiedade. Ele começa esse capítulo 8 declarando: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E por que não há condenação? Porque Cristo nos substituiu no pagamento da nossa dívida, portanto não há mais nada a ser cobrado, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Mas não apenas isso, o capítulo 8 nos mostra que agora nós estamos possibilitados, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que antes éramos incapazes de fazer, que é vencer o domínio do pecado. Nós estamos livres dessa dominação, porque dentro de nós habita o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos inclina para as coisas de Deus. Nós estamos agora sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá o direcionamento, Ele nos conduz, Ele inclina o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade para aquelas coisas que agradam a Deus. E uma vez que não estamos mais na carne, sim no Espírito, nós agradamos a Deus, e nós somos possibilitados, ou seja, capacitados a fazer aquilo que agrada a Deus. No verso 11 ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitará o vosso corpo. Nós temos esperança não apenas da transformação interna do nosso coração, mas de uma transformação completa, não apenas do nosso coração e da nossa alma, mas temos ainda a esperança de que lá no último dia, até mesmo o nosso corpo, que por causa da corrupção da carne, um dia experimentará a morte física, será enterrado, voltará ao pó, até mesmo o nosso corpo um dia ressurgirá, porque fomos salvos por Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós, e porque as promessas de Deus são absolutamente imutáveis. Nós aprendemos também que a segurança do crente está no fato em que ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos impele a fazer a vontade de Deus, e nos convence a respeito de qual é a nossa nova identidade. Por isso devemos cumprir, obedecer e buscar a vontade de Deus e agradar a Deus.
Qual é a nossa nova identidade? Somos filhos de Deus, e o Espírito Santo dentro de nós, ele testifica ao nosso coração, à nossa alma, de que somos filhos de verdade de Deus, somos filhos de fato. O Espírito faz isso conosco, e se somos filhos, nós também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso serve para fundamentar a nossa segurança em Cristo Jesus. Agora, a partir do verso 18 até o verso 25, Paulo vai mostrar como que um cristão que tem essa convicção da salvação, como ele pode ainda se sentir mais seguro da vida eterna, através de um contraste que Paulo faz a respeito dos sofrimentos que nós enfrentamos aqui, e as convicções que nós temos da revelação da glória de Deus em nós, e isso é comunicado no nosso interior pelo Espírito Santo. Então, juntando tudo isso, Paulo mostra que a revelação da glória que está por ser revelada no último dia, na volta do Senhor Jesus, na obra que o Senhor realizará ainda em nossa vida de glorificação, a convicção de que estas coisas acontecerão são uma marca de um verdadeiro cristão. É o Espírito Santo que produz essa convicção no nosso coração e na nossa alma, e esta convicção gerada pelo Espírito Santo de Deus, antecipando a glória de Deus que há de ser revelada em nós, nos dá condição de encarar os sofrimentos. Então Paulo está dizendo, olha, quando você vê um cristão encarando os sofrimentos desse tempo presente, com fé, com esperança, com perseverança e com paciência, o que você está vendo na realidade é o Espírito Santo antecipando a glória em nosso coração, internamente na nossa alma, nos capacitando a enfrentar o sofrimento de uma maneira diferente do enfrentamento que é feito por aqueles que não têm Cristo e que são normalmente derrotados pelas circunstâncias e são levados a uma situação de desespero e de ansiedade por causa disso. Bom, o assunto então desta parte é sofrimentos e glória. E a tese que Paulo nos apresenta sobre essas duas palavrinhas é a seguinte, ela aparece aí logo no início do verso 18. Essa é a tese desses versículos, né? A tese é: os sofrimentos de agora, eles perdem de longe para a glória futura que há de ser revelada em nós. Ou seja, os sofrimentos que nós enfrentamos aqui, na coletividade da raça, individualmente cada um de nós também, não podem ser colocados numa balança para fazer uma comparação com aquilo que Deus há de nos dar no último dia, quando todas as coisas forem encerradas e Deus fizer novo céu e nova terra. Esta glória é tão infinitamente superior que não dá para comparar esse sofrimento. Ele não significa, ele perde o seu significado, ele perde a sua importância perto da glória que há de ser revelada em nós. E esta obra do Espírito Santo de produzir essa viva esperança sobre esta glória em nosso coração é uma antecipação daquilo que o Senhor fará, e essa antecipação é como um depósito de glória na nossa alma, que faz com que a gente resista aos sofrimentos, faz com que a gente resilientemente enfrente o sofrimento, sem perder a esperança, sem perder a fé, sem perder o ânimo. Então veja, Paulo vai nesse texto lidar com situações que foram criadas desde Gênesis. Por que existe o sofrimento no mundo? Por que nós enfrentamos o sofrimento? E quando eu falo nós, eu não estou falando nós crentes, eu estou falando de toda a raça, e não apenas a raça. Por que o sofrimento está presente na vida, nesse cosmos, nesse universo criado por Deus? Bom, é preciso que a gente se lembre do que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou. Quando nós pecamos, não apenas o homem foi amaldiçoado, mas toda a criação. Se você lembrar como aconteceu, quando Adão desobedeceu, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram questionados pelo Senhor, eles tentaram fugir de Deus, mas Deus os encontrou, Deus os questionou, e eles contaram o que tinha acontecido. E depois que eles contaram o que havia acontecido, que
eles haviam desobedecido, descumprido o pacto que Deus tinha feito com Adão, o pacto de obras. Quando eles fizeram isso, eles perceberam que eles estavam nus, eles sentiram vergonha, eles se esconderam. Deus veio ao encontro deles, Deus os procurou, Deus conversou com eles e Deus fez um novo pacto com eles. Mas antes de estabelecer este pacto com eles, que é o pacto de salvação, esta promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente que os enganou, antes de Deus fazer isso, Deus amaldiçoou toda a criação. O texto que contempla isso para nós está aqui, né? Quando Paulo diz no verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Veja, ele está falando a respeito de Deus, quem sujeitou toda a criação, ou seja, quem tem poder de sujeitar toda a criação, incluindo o homem, que é a primícia da criação, que é a obra mais extraordinária da criação, e todo o resto da criação. Quem foi que colocou a criação num estado de amaldiçoamento? Quem foi que amaldiçoou a criação? Foi o próprio Deus. E isso Deus fez por causa do pecado do homem. O homem, como um gerente da criação, ou seja, um responsável por toda a criação, tudo aquilo que afeta o homem, afeta diretamente aquilo que está sob a sua guarda, sobre os seus cuidados, sobre o seu gerenciamento. Então, quando Deus amaldiçoou, Deus disse ao homem que do suor do seu rosto ele ganharia o seu pão, ou seja, ele trabalharia e ele iria sofrer para trabalhar, ele iria suar para trabalhar, e isso significa que o homem realizava as suas tarefas e ele trabalhava antes da queda sem sofrimento, mas agora o trabalho será com sofrimento. Todas as tarefas que o homem for realizar, elas serão sofríveis. Falou a respeito da mulher, dizendo que agora em dores ela daria a luz, né? Supõe-se, uma vez que isso foi uma sentença de Deus contra a raça humana, supõe-se que antes não havia dor, né? E Deus ordenou a criação que a mesma terra que produzia boa semente passasse a produzir cardos e abrolhos, ou seja, passasse a produzir mato que não produz nenhum tipo de alimento para o homem, e pelo contrário, atrapalha o homem a produzir o alimento, ou seja, a própria criação foi colocada num cativeiro de corrupção. E a ideia ali não é apenas isso, mas a ideia também que toda a criação, a começar pelo homem, toda ela foi sentenciada à morte. E como que isso se dá? Da mesma maneira que o homem passou a envelhecer, e envelhece e morre, e às vezes morre antes de envelhecer por causa dos tropeços, por causa dos acidentes, por causa dos assassinatos, a própria criação é colocada num estado em que ela vai se degenerando, ela vai se estragando, ela vai se envelhecendo. E não é envelhecer no sentido de que uma coisa nasce, cresce, amadurece e morre, mas é envelhecer no sentido em que as coisas vão sendo corroídas com o tempo, elas vão sendo destruídas, corrompidas, ou seja, nada é capaz de durar dentro desse cativeiro, como Paulo chama, cativeiro de corrupção. Ou seja, o que Deus fez quando o homem pecou foi amaldiçoar, foi colocar toda a criação numa condição de deficiência, numa condição de imperfeição por causa da sua ordem. Paulo chama isso de vaidade, quando ele diz, olha, pois a criação está sujeita à vaidade. É importante que você saiba o significado dessa palavra. Na Bíblia, essa palavra, ela aparece muitas vezes, lá por exemplo no livro de Eclesiastes, e nem sempre a gente tem um entendimento correto do que essa palavra significa. Normalmente quando a gente fala de vaidade, a gente associa isso a embelezamento, né? Quando você diz, olha, a pessoa é muito vaidosa, significa que aquela pessoa, ela cuida muito, né, da sua beleza externa, né? Cuida do embelezamento. Mas quando nós vemos essa palavra na Bíblia, o sentido original dessa palavra é alguma coisa como um sopro, como um pensamento muito breve, como um vapor ou como uma ilusão, algo extremamente efêmero, passageiro, algo que não pode ser tocado, é como uma fumaça, literalmente como uma fumaça, como um vapor de fumaça.
Então, quando ele chama a criação, como Paulo está dizendo aqui, que a própria criação, ela está sujeita à vaidade, significa a própria criação se tornou passageira, a própria criação está em ruínas, ela é como uma grande fumaça. Então a ideia é o que? A própria criação deixou de ser aquilo que essencialmente ela era, ela perdeu a sua glória, ela perdeu o seu peso, ela perdeu a sua perfeição. Muito bem, então vejam, isso tudo é consequência da desobediência, do pecado do homem. Então veja, o pecado, ele colocou o homem numa situação de corrupção, e ele colocou todo o restante da criação numa situação de corrupção. O sofrimento é resultado disso, uma vez que toda a criação, incluindo o homem, está numa situação de maldição, de sentenciamento à morte por causa do pecado. A queda então que gerou essa maldição que Deus impôs sobre os homens, ela traz consigo como consequência, desdobramento, o sofrimento. O sofrimento passou a fazer parte da raça. Isso independe de religião, isso independe de credo, isso independe de classe econômica, isso independe de qual continente você tenha nascido, isso independe de idade, isso independe de sobrenome, não importa. Tem muita gente aí riquíssima, que tem uma vida extremamente confortável e que sofre coisas horríveis, coisas terríveis. Assim como tem muita gente humilde, que não tem nada onde se apegar e que sofre coisas terríveis. O sofrimento faz parte da história. Assim como tem muitas pessoas idosas que sofrem terrivelmente, tem crianças que sofrem terrivelmente. Ou seja, a queda trouxe essa maldição sobre a criação, imposta por Deus como sentença por causa dos nossos pecados, e esta maldição traz sofrimento. E não apenas isso, nós temos aí os sofrimentos que são frutos dos nossos erros, uma vez que nessa maldição nós nos tornamos corruptos e nos tornamos imperfeitos, corrompeu a raça humana, corrompeu a nossa mente, corrompeu a nossa alma, a nossa moralidade. Nós passamos a cometer erros, e erros que são alguns reparáveis e outros que são irreparáveis, e os nossos erros também vão produzir sofrimentos. Se já não bastasse aquilo que é consequência natural da queda e das nossas imperfeições, e da natureza e de toda a raça humana e todos os seres vivos incorrerem nessa maldição que traz sofrimento, especialmente o sofrimento da morte, além disso tem os erros que nós cometemos, que vão produzir mais sofrimento. E isso aí é escalonado, né? Quando uma pessoa tem pouco poder e pouca influência, os erros dela alcançam poucas pessoas. Mas quando você tem alguém com muito poder e com muita influência, os erros dessa pessoa vão atingir tantas outras. E se já não bastasse tudo isso, nós ainda temos os agentes complicadores, que é Satanás e os demônios, que prejudicam, que trazem dor e que trazem sofrimento ao ser humano. Então Paulo está lidando com este assunto, o sofrimento. E o que Paulo vai nos dizer sobre isso? Ele fala, a despeito de tudo isso que nós temos, e ele fala isso quando ele introduz essa palavrinha aí, esse porquê aí no início do verso 18, que está ligando com uma ideia que estava imediatamente antes desse verso 18. Então é importante que você leia lá o 17, diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros e somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Opa, Paulo introduziu o assunto do sofrimento já no verso 17, quando ele diz, olha, se com Cristo sofrermos, ou seja, se nós cruzarmos esta vida aqui, crendo em Cristo Jesus, lembrando que Ele sofreu, e se com Ele nós também sofremos, ou seja, crendo nele, nós enfrentarmos esta vida aqui. E ele vem com o verso 18, porque para mim, ele está dizendo, olha, nós estamos com Cristo, caminhamos com Cristo, fomos salvos com Cristo, somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, e se com Ele nós sofrermos, com Ele nós também seremos glorificados. Então veja bem, nesse mundo nós temos muitos sofrimentos, mas Paulo diz, mas para mim,
todos esses sofrimentos não servem para comparar com a glória que há de ser revelada. Então, no mesmo momento em que Paulo está citando os sofrimentos do tempo presente, Paulo passa a falar a respeito da esperança da glória. Ele diz: existe uma glória a ser revelada. Que glória é essa? É a glória da promessa que Cristo nos fez, que Ele voltaria, que Ele, assim como Ele ressurgiu, nós também ressurgiríamos, que Ele faria novas todas as coisas, que Ele nos daria uma nova vida, com um novo corpo, absolutamente transformados, glorificados, livres do pecado, livres das inclinações da natureza pecaminosa, uma vida absolutamente santa, plena e perfeita. Cristo nos fez essas promessas. Cristo disse para os apóstolos: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então veja, Paulo vai dizer o seguinte: nós sofremos, é próprio desta vida que nós estamos passando, o sofrimento. Por quê? Porque o pecado colocou esse mundo em ruínas. Tudo está desfigurado na criação, tudo, absolutamente tudo no cosmos, incluindo o próprio homem. Todos estamos desfigurados e todos sofremos por causa da queda e por causa da maldição que foi imposta sobre a criação. Mas, se temos a Cristo Jesus, se cremos nele, a obra de Cristo Jesus em nosso coração, implantada pelo Espírito Santo de Deus, nos lembra que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, assim como ele foi glorificado, ele também nos glorificará. Nós seremos glorificados por causa da obra dele, pelos méritos dele. Então Paulo está chamando cada um dos seus leitores a tirarem os olhos do sofrimento e colocarem os olhos em Cristo. Por quê? Porque poderia passar na mente de alguns naquele tempo, e passa na mente de muitos de nós nos tempos presentes, que por ser um cristão eu não deveria sofrer. Inclusive existem religiões que ensinam isso, que se você é um crente você não pode sofrer. Agora, essas religiões esquecem do óbvio. O óbvio é que nós somos parte dessa raça, e o sofrimento é o sofrimento da raça toda. O sofrimento é o sofrimento de toda a criação. E quando Paulo fala da ardente expectativa da criação, ele não está falando simplesmente dos bichinhos, ou das árvores, ou dos mares, ou dos rios, ou dos astros. Ele está falando inclusive dos homens. Nós gememos e aguardamos o dia da revelação dos filhos de Deus. Por que gememos e aguardamos? Porque o sofrimento faz parte da nossa história, do nosso mundo. Enquanto estivermos aqui nessa terra, mesmo crendo em Cristo Jesus, nós vamos enfrentar sofrimentos. Não é um castigo de Deus específico sobre você. O que eu fiz para passar por isso? Não é sobre você, embora Deus possa fazer isso, mas você tem que entender que a priori os sofrimentos que nós enfrentamos, eles são consequência do que aconteceu com o mundo todo, do que aconteceu com toda a raça. O próprio Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, ele viveu e sofreu. E lá na carta aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Antes ele foi tentado, ele foi provado. Essa palavra que está transcrita lá e traduzida como tentação, ela pode ser traduzida das duas formas: tentado e provado. Jesus foi tentado e Jesus foi provado. Jesus passou por sofrimentos aqui, desde o seu nascimento. E aí nós falamos: qual o pecado que ele cometeu para sofrer? Nenhum. Mas ele sofreu, porque o sofrimento neste mundo que Deus criou, por causa do pecado, ele se tornou absolutamente universal. Todos sofremos. Mas agora Paulo chama aqueles que creem em Cristo Jesus a desfrutarem desse despejar de esperança da glória que o Espírito Santo faz no nosso coração. Como é que você diferencia um verdadeiro cristão de um não cristão? O não cristão não tem esperança da glória, e o cristão, o Espírito Santo derrama essa esperança da glória. Nós não vivemos por aquilo que é tão somente do tempo presente, mas nós temos uma expectativa a respeito do futuro. A nossa expectativa, ela está prometida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
E essa expectativa, como Paulo já disse, e lembra lá do verso 11, ele cita que o mesmo Espírito que vivifica a nossa alma, ele também nos dá a garantia de que os nossos corpos também serão vivificados. A esperança, a expectativa que nós temos a respeito da glória, tem a ver não apenas com a nossa mente, tem a ver não apenas com a nossa alma, com a nossa parte imaterial, mas tem a ver também com o nosso corpo, porque nós aguardamos a glorificação deste corpo, que a terra devolva aqueles que lá estão enterrados, que o fogo devolva aqueles que foram queimados, que a água devolva aqueles que foram afogados e foram sepultados no mar, e que nós tenhamos um corpo vivificado, transformado, glorificado, como o corpo de Cristo ressurreto. E então a nossa esperança não é como alguns pensam, e às vezes a gente faz uma confusão com isso. A nossa esperança não é a esperança de uma eternidade sem corpo, no céu. Mas fala assim: pastor, eu quero ir para o céu, e o céu, e o céu. Você precisa entender uma coisa: todos nós queremos ir para o céu, mas nem sempre quando o cristão está falando do céu, ele está fazendo uma diferenciação entre nova terra e esse momento que nós estamos vivendo, em que aqueles que morrem, o seu corpo vai para o chão e o espírito vai para Deus que o deu. Nesse momento, quando nós morremos, a nossa alma vai para o céu, para o consolo de Deus, vai diante do trono do Todo-Poderoso Deus, se unir com a alma de todos os santos que já morreram, cantar aquelas canções maravilhosas que estão descritas lá em Apocalipse, que João teve o privilégio de contemplar. A nossa alma vai para o trono de Deus, vai ser consolada em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. O nosso corpo vai para a terra. Então eu não quero só o céu. O céu é extraordinariamente maravilhoso, mas tem uma parte de mim que ainda fica na terra. Mas no último dia é dito que, a partir da palavra de ordem de Cristo Jesus, aqueles que morreram ressurgirão. Eles terão seus corpos transformados. Os que estiverem vivos também, no abrir e fechar de olhos, serão transformados, e todos reunidos nas alturas com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Atravessaremos aquele grande e terrível dia de juízo, um dia que terá cheiro de vida para aqueles que creram em Cristo Jesus, mas cheiro de morte para aqueles que não creram em Cristo. E quando esse dia terminar, nós temos profecias do Antigo e do Novo Testamento dizendo que o Senhor fará novos céus e nova terra, e nessa nova terra, a cidade celestial, o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo santo de Deus, descerá e pousará sobre esta terra, esta nova terra feita por Deus, e nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Essa é a esperança, é disso que Paulo está falando. Paulo está falando assim: olha, a criação toda ela foi submetida à vaidade, por causa daquele que a submeteu a essa condição, que foi a sentença de Deus contra o homem e toda a criação, por causa do pecado do homem. Mas nós aguardamos a revelação dos filhos de Deus, porque quando isso acontecer, nós seremos completamente transformados, teremos um corpo novo, seremos reconstituídos homens sobre uma terra absolutamente nova, onde reina a paz, onde reina o amor, onde reina Cristo, o Senhor Jesus, sentado sobre um trono, numa cidade santa, que nós poderemos caminhar até essa cidade, poderemos ver, poderemos contemplar, poderemos adorar, e faremos e veremos coisas que nenhum homem foi capaz de imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem aquilo que Deus tem preparado para nós nessa nova terra. Essa é a nossa esperança. Então Paulo está dizendo: meus irmãos, para mim, os sofrimentos do tempo presente, eles não servem para ser comparado com a glória que há de ser revelada, com a glória que há de ser apresentada a todos nós no dia em que o Senhor voltar. Hoje essa glória é invisível, nós não vemos, mas o Espírito Santo, ele alimenta a nossa alma com essa esperança, e ele adianta essa emoção na nossa mente. É isso que faz com que a gente encare o sofrimento.
sem perder a alegria. Paulo vai mostrar então essa expectativa da criação, que é esse adiantamento da glória de Deus na nossa alma, e a própria expectativa da criação, ela conta essa obra do Espírito na nossa vida, para que a gente possa esperar com paciência. Veja, e Paulo mostra isso nesses versos aí, que nós vamos passar por eles, todo esse conteúdo que eu passei para vocês até agora, para introduzir isso que está aqui claramente, nem carece de explicação. Paulo vai mostrar para nós no verso 19, que a criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que isso significa? Bom, significa que quando você olha para os lados, em qualquer lugar, mesmo dentro de uma igreja, nós não podemos dizer que todos que estão ali são filhos de Deus. Lembra que filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus, portanto são herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Nós andamos e circulamos entre milhares, milhões de pessoas diariamente, mas nós não sabemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. E a ideia aqui é que a expectativa de toda a criação, envolvendo o próprio homem, a grande esperança é esse dia em que o Senhor revelará, em que o Senhor colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, em que o Senhor dirá: sejam bem-vindos, porque vocês, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, vocês foram visitar, quando eu estava doente, vocês me visitaram, cuidaram de mim, quando eu era estrangeiro, vocês me receberam na casa de vocês. E eles vão dizer: quando foi que nós fizemos isso? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Ou seja, quando vocês me imitaram, vocês não apenas creram em mim, mas vocês tentaram viver uma vida semelhante à minha. E aos outros Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Porque quando eu estive com fome, vocês não me deram de comer, quando eu estive com sede, vocês não me deram de beber, quando eu estive preso, vocês não me visitaram, quando eu estive nu, vocês não me vestiram, quando eu fui peregrino, vocês não me receberam. E eles vão perguntar: mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? E eles vão dizer, e Jesus vai dizer para eles: quando vocês não fizeram um dos meus pequeninos. Ou seja, quando vocês não viveram o Evangelho, quando vocês nem creram em mim, nem fizeram as coisas que eu fiz. Estou citando aqui para vocês uma parte de Mateus, em que Mateus anuncia para nós, no capítulo 23, 24 e 25, esses fatos relacionados ao juízo, ao último dia, aos últimos dias. Mas o ponto para nós é o seguinte: toda a criação aguarda por esse dia, em que o Senhor vai separar, em que o Senhor vai estabelecer o seu tribunal, e aqueles que creram em Cristo Jesus, que já foram julgados lá na cruz, porque Cristo recebeu a sentença que era contra nós, esses que creram em Cristo Jesus vão julgar o mundo. E quando isso acontecer, quando os filhos de Deus forem revelados diante dos olhos de todo mundo, então a criação também será redimida do seu cativeiro, desse estado de vaidade em que ela se encontra. Então Paulo está dizendo: veja bem, não comparem o sofrimento de agora com a glória que há de ser revelada, porque a própria criação, ela aguarda esse dia, porque esse dia, que será o dia da revelação dos filhos de Deus, também será o dia da libertação desta criação. Veja 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ideia é: o cosmos está, desde Gênesis 3, acorrentado a um cativeiro de corrupção, por causa do pecado do homem. Então toda a criação, toda ela, a um só tempo, geme e aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Porque quando houver esta revelação, e esta transformação definitiva, e a plenitude de Cristo em todos, em nós, se manifestar, então todo este mundo vai ser feito pelas mãos do Criador, novo céu e nova terra, e uma existência absolutamente nova se dará, e a criação será completamente redimida, e voltará ao seu estado de perfeição. Segundo, versículo 22, você pode observar aí: a criação geme e aguarda a libertação do cativeiro da corrupção. Ou seja,
você não deve comparar o sofrimento do tempo presente. Por quê? Porque a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós também temos que fazer isso. Se a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ela aguarda por um motivo. Que motivo é esse? É o motivo que nesse dia ela será redimida. Ora, se a criação será redimida, é porque nós também nesse dia seremos completamente glorificados. Nós ficaremos livres da corrupção da carne. De tudo aquilo que hoje nos afeta, nós ficaremos livres. E não apenas nós, mas toda a criação ficará livre. Então a criação hoje geme. A ideia de gemer é sofrer. A criação hoje sofre por quê? Sofre por causa daquilo que nós cometemos lá no início, do pecado que nós cometemos, que colocou toda a criação em desordem. Então os sofrimentos não são só nossos, mas são de toda a criação. E o único que pode salvar essa criação, redimir essa criação e transformar essa criação é o mesmo que redimiu, transformou e glorificará a vida de cada um de nós. E quando o Espírito Santo nos faz olhar para toda essa expectativa, Ele está semeando glória no nosso coração, mostrando tudo que existe no universo aguarda aquele dia. Perseverem, tenham paciência, aguardem aquele dia, mas não estranhem o sofrimento, porque o sofrimento faz parte desta vida, desse mundo caído. No verso 23, nós percebemos que junto com a criação, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Veja o verso 23. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo, olha, a criação aguarda, se a criação, sem a presença, a habitação do Espírito Santo no interior dela, aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda o dia em que ela ficará livre do cativeiro do pecado, do cativeiro da corrupção por causa do pecado dos homens. Esta mesma criação, nós sabemos muito bem que a um só tempo ela se angustia, mas não é só ela, nós também, nós gememos e nos angustiamos. Por quê? Porque nós temos as primícias do Espírito, e aqui está o fechamento de Paulo. O que é ter, ou nós que somos, vejam o que ele coloca aí, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, temos as primícias do Espírito. Só para você entender o que é isso. A palavra primícia, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento, e ela significa os primeiros e os melhores frutos, os frutos selecionados de uma lavoura, ou de uma plantação de frutas, de uvas, de oliveiras. As primícias são os primeiros e os melhores frutos. Isso deveria ser trazido a Deus, em gratidão a Ele. E quando Ele diz que nós temos as primícias do Espírito, está dizendo assim, olha, o Espírito Santo, Ele trouxe para o nosso coração os primeiros frutos desta obra de Cristo Jesus. Antes que chegue a glorificação, em que nós seremos completamente transformados, alma santa, corpo santo, livre da corrupção da carne, livre da corrupção do pecado, livre de todo tipo de corrupção. Antes que isso aconteça, o Espírito Santo já semeou frutos no nosso coração. E esse semear do Espírito Santo no nosso coração, ele nos faz saber que nós somos filhos de Deus, que nós estamos sendo santificados, que uma obra está acontecendo na nossa vida, mas ainda estamos aqui. Só que quando a gente tem essa convicção que essa obra está acontecendo, a gente lembra do que está prometido para o fim, e olha para o sofrimento e diz assim, vocês são pequenos demais para ser comparado com aquilo que vai acontecer comigo, com aquilo que vai acontecer com toda a criação na revelação dos filhos de Deus. A ideia é a seguinte: o Espírito Santo produz em nós os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito registrado lá em Gálatas 5:22. E ao produzir esses frutos na nossa vida, nós vamos percebendo mudanças no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de enxergar e de nos relacionar com as outras pessoas. Ou seja, eu ainda não fui glorificado, mas o Espírito Santo já está me fazendo produzir frutos de alguém glorificado. E uma vez que isso acontece, eu sou lembrado daquilo que vai acontecer lá no fim. Então é essa a ideia de Paulo, quando ele diz, não somente a criação geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo, olha, todas as vezes que a gente aguarda, todas as vezes que a gente sente o sofrimento, todas as vezes que a gente aguarda o sofrimento passar, a gente enfrenta a dor, todas as vezes que isso acontece, nós estamos lá por dentro
momento gemendo e falando: Senhor, que venha logo esse dia, que chegue logo o momento, Senhor, volta logo. E a gente diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque nós queremos a transformação do nosso corpo, nós queremos a libertação da presença do pecado. E aqui é bom a gente lembrar de uma coisa: a obra de Cristo em relação a nós e em relação ao pecado, ela primeiro nos livra da culpa do pecado. É o primeiro resultado da obra de Cristo no nosso coração, nos tira a culpa do pecado. Depois, como Paulo citou lá no capítulo 7 e no capítulo 8, no capítulo 6, capítulo 7, agora no capítulo 8, ela nos livra do domínio do pecado, ou seja, a minha natureza não está mais dominada do pecado, ela não está mais escravizada ao pecado, mas somente lá no dia da glorificação, no último dia, é que eu ficarei livre da presença do pecado na minha vida. Mas essas três obras são consequências do que Cristo fez: me livrar da culpa, me livrar do domínio e por fim, lá, me livrar da presença. Então o que Paulo está dizendo, entre tantas coisas que eu poderia citar de teologia que Paulo está citando aqui, eu quero citar isso. Paulo está dizendo: olha, nós gememos porque temos as primícias do Espírito, ou seja, eu vejo o Espírito Santo produzindo dentro do meu coração domínio próprio, e eu começo a imaginar o que Ele vai fazer no último dia, e eu fico gemendo e aguardando isso, porque Ele já me livrou da culpa do pecado, Ele já me livrou do domínio do pecado, mas o pecado ainda está aqui dentro, ainda faz estrago. Se eu der ouvidos, ele vai prejudicar a minha vida, mas como será extraordinário aquele dia em que o Senhor vai tirar de dentro de mim a presença do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Então, veja bem, sofrimento é duro, sofrimento é difícil, mas isso não dá para comparar com aquilo que está prometido para o último dia, com a glória que há de ser revelada em nós. A nossa esperança é isso, é a ressurreição, é a adoção de filhos, que ele coloca aí no verso 23, é a adoção de filho. Nós esperamos por isso. Então veja, quem é o crente diante do sofrimento? O crente é aquele que sabe que o sofrimento faz parte da sua história, mas ele com paciência, ele aguarda o dia da glorificação, o dia da revelação dos filhos de Deus, porque ele sabe que lá, naquele dia, todas essas coisas passarão. Então ele tem consciência que aqui não é o fim, os problemas não são o fim da minha existência, isso não vai dar a última palavra, nem a morte vai dar a última palavra na minha história, porque Deus tem reservado para mim a adoção de filhos, a ressurreição do corpo. Deus tem reservado para mim uma nova terra, onde eu viverei em plenitude, em paz, na presença do Senhor, por toda a eternidade. Tudo isso, então, Paulo diz, tudo isso me dá a certeza de que eu sou um cristão. Quando eu consigo olhar para o sofrimento, e ainda assim, eu consigo ter esperança, e eu consigo dimensionar e dizer que o sofrimento é infinitamente menor do que a glória que eu aguardo, significa que eu sou um crente de verdade. Significa que o meu coração está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas também Paulo, quando apresenta esse texto para nós, ele nos dá uma grande injeção de encorajamento, dizendo para nós: olha, não sucumba diante dos problemas, não deixe os problemas tirarem a sua sanidade, não deixe o sofrimento tirar a sua paz, não deixe o sofrimento contar para você uma história de que Deus não gosta de você porque você está sofrendo. Primeiro, porque o sofrimento faz parte da história dessa raça, faz parte da história do cosmos, porque tudo foi amaldiçoado pelo pecado do homem. E aí ele conclui dizendo: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ou seja, Paulo está dizendo, o Espírito Santo, ele conta para o nosso coração e para a nossa alma, e adianta dentro de nós um pouquinho do que vai acontecer, mas eu não vejo isso ainda. Isso está além da minha compreensão e além do meu campo de visão. Mas o que é a fé em Cristo Jesus? Ela não é feita de coisas visíveis, mas ela é feita do invisível, por isso que é fé. E uma vez que nós esperamos aquilo que não vemos, com paciência nós aguardamos.
nós aguardamos com paciência, mesmo diante do sofrimento, porque o sofrimento faz parte dessa história, porque o sofrimento é útil da parte de Deus, para nos fazer olhar para frente, nos fazer olhar para a glória, nos fazer olhar para as promessas. E então, o Espírito Santo, ele produz dentro de nós a paciência para enfrentar o sofrimento, porque somos filhos de Deus. Essa é a obra do Espírito dentro de nós. E quando Paulo está nesse capítulo 8 falando a respeito de como é a vida de alguém que está habitado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, não significa que ter o Espírito Santo você fica livre de problemas, não, mas significa que ao passar pelos problemas, o Espírito Santo, ele te enche de uma convicção tão grande a respeito daquilo que está preparado para você, lá na glorificação, que você olha para os problemas e diz como Paulo, para mim, os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparado com a glória que há de ser revelada. 3 aplicações para a nossa vida, para nós encerrarmos. Primeiro, sofrimentos são temporários. Aí você fala, pastor, temporário? Eu sofro desde quando eu me entendo por gente. É temporário. Por quê? Porque nós cremos na vida eterna e sabemos que por meio de Cristo Jesus nós temos a vida eterna plena e em plena felicidade, vida abundante na presença de Deus, em um novo céu e uma nova terra preparado pelas mãos do Criador para nós. Isso é eterno. O que nós temos aqui hoje é temporário. Então, ainda que a gente sofra a vida inteira, isso não pode ser comparado com o que Deus tem reservado para nós. Se você está com dificuldade com isso, leia as Escrituras, leia as promessas, leia o que Deus nos prometeu. Nós iniciamos o culto hoje lendo a 2ª epístola de Pedro, capítulo 3 inteiro, e nessa 2ª epístola, Pedro fala assim, gente, se tem uma coisa que vocês não podem esquecer, é que Deus, o Senhor Jesus voltará. Ele virá como um ladrão, ninguém vai estar esperando, mas Ele virá, e quando Ele virá, eu gosto muito da expressão que Pedro usa, Ele vai colocar em brasas toda essa criação, Ele vai derreter, e isso eu acho fantástico, porque é uma linguagem, é um pescador falando, mas parece que é um cientista dizendo, Ele vai derreter todos os elementos e fazer novo céu e nova terra. Poxa vida, Pedro está falando de elementos, mas é o que Cristo vai fazer, novo céu e nova terra para mim e para você. Se o sofrimento estão te sufocando, leia as Escrituras, leia as promessas, veja o que o Senhor prometeu fazer, e não duvide, e nós vamos ver ainda nesse capítulo 8, mais para frente, nós vamos ver que nada pode nos separar do amor de Deus. Então não duvide, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura Ele não nos dará todas as demais coisas? Mas a questão é que, não é aqui, não é agora, nós estamos no meio de uma criação, fazemos parte de um cosmos, de uma humanidade inteira que foi amaldiçoada, e ainda que tenhamos a Cristo Jesus, nós fazemos parte. Então quando surge uma pandemia e surge uma doença como o Covid, e essa doença começa a infectar muitas pessoas, não é porque eu sou crente que eu vou sair por aí dizendo, olha, eu não vou correr o risco, eu não vou ser contaminado porque eu sou crente, afinal de contas sou filho de Deus. Não, nós vamos sofrer também, mas diferente do que não tem Cristo, nós temos esperança, e ainda que o sofrimento, uma doença nos tire a vida, é temporário, porque a morte para nós é um prêmio, porque a morte me leva para os braços confortadores e consoladores de Cristo. Então veja, sofrimentos são temporários, ainda que intensos, são temporários. Segundo, os sofrimentos nossos, são o mesmo de toda a criação. O problema é que normalmente quando a gente está sofrendo, a gente tem o péssimo hábito de achar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de todas as pessoas. E aí esse texto é um convite para que a gente tire os olhos do nosso próprio umbigo e olhe ao redor. Paulo está dizendo, toda a criação geme, tudo está sofrendo, toda a criação está sofrendo, todos os homens sofrem. E se você olhar ao redor, provavelmente você vai descobrir alguém que está sofrendo muito mais que você. E se você olhar ao redor, você vai ver milhares, dezenas de milhares de pessoas que não têm a esperança da glória. Para elas o sofrimento não é temporário,
Para elas, enquanto não se renderem a Cristo Jesus, o sofrimento é um presságio terrível de um sofrimento eterno. Então você que é cristão e às vezes está reclamando e chateado e triste, emburrado, às vezes até bravo com Deus porque está sofrendo, tire os olhos do seu sofrimento e veja, você faz parte de uma raça inteira que sofre por causa do pecado. E existem sofrimentos iguais ou maiores do que os seus. Terceiro, não considere todo o sofrimento seu como consequência de um erro, um tropeço ou um pecado que você tenha cometido, portanto um castigo de Deus sobre a sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Porque ao fazer isso você está, primeiro, se esquecendo do sofrimento universal da raça. Segundo, você está equivocadamente olhando para Deus como um Deus que não é capaz de cumprir a sua palavra. Nossa, pastor, de jeito nenhum, não estou dizendo isso. Não, você não está dizendo. Mas é o que as nossas atitudes, quando ficamos colocando a culpa do nosso sofrimento em Deus, são essas declarações que fazemos sem falar. Por quê? Vou te explicar por quê. Veja bem, quando Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou por todos os nossos pecados, significa que todos os meus tropeços, eles foram cobrados em Cristo. Eu posso sofrer por consequência dos meus atos? Tem um ditadozinho aí que mostra isso claramente para a gente, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Claro que posso. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas quem é o culpado disso? Somos nós mesmos. Então nós temos o sofrimento da raça, e nós temos, eu citei para vocês lá no início, o sofrimento que é consequência dos nossos próprios erros. Mas sofrimentos punitivos de Deus por causa dos seus pecados, Cristo levou sobre si todos eles, para que você ficasse livre do peso e da culpa do pecado. Os sofrimentos que nós passamos são consequência do que aconteceu com toda a raça, e nós participamos disso todos juntos. Então não fique especificando um tratamento de Deus causando sofrimento na sua vida por causa de um pecado. Isso é estar com a mente ainda presa à culpa do pecado. Jesus morreu na cruz para te libertar disso. Agora, sofrimento vai sempre existir, por causa da raça caída e amaldiçoada, nós fazemos parte dela, por causa dos nossos erros, por causa de Satanás. Mas aí você guarde bem a frase de Paulo: os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E um último texto que nós vamos ver algumas semanas aí para frente, ainda alguém poderia perguntar: mas pastor, mas por que Deus então não me livra desse sofrimento? E aí eu quero adiantar para você Romanos 8, 28, que faz parte desse mesmo capítulo, em que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, pastor, mas não é bem, é sofrimento. Quem diz que não é bem? Tem muito sofrimento, para não dizer quase todos, que na nossa vida eles acabam se convertendo em bem, porque o verso 29 vai dizer que o bem de Deus para nós é nos transformar à semelhança de Cristo. E nós, uma vez que vimos num domínio de pecado, onde éramos escravos do pecado, para Deus nos conformar à imagem de Cristo, Ele tem que nos quebrar, Ele tem que nos quebrantar, e muitas vezes Ele tem que nos fazer sofrer, para que a gente se aproxime cada vez mais do caráter de Cristo. Então, até os sofrimentos são ferramentas de Deus, para transformar a vida daqueles que são seus, antes daquele dia em que nós seremos glorificados e transformados plenamente. Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude a lidar com o sofrimento, como Paulo está aqui lidando. E lembre que estas esperanças da glória, estas certezas e convicções da glória, depositadas em nós pelo Espírito Santo de Deus, são uma grande marca de que nós somos realmente filhos de Deus. Nós olhamos para o sofrimento, fechamos os olhos e cantamos a Deus, que nos sustenta e que nos ajuda em todas as lutas e em todos os sofrimentos. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar
como verdadeiros cristãos com o sofrimento. Lembrando, ó Deus, que toda a criação está sujeita a esta condição, por causa do erro da criação, por causa do erro que todos nós cometemos lá em Adão e a partir de Adão. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olhar para o futuro, através das Tuas promessas, da Tua palavra e da presença do Teu Espírito no nosso coração, para que a gente contemple, ó Deus, pela fé, aquilo que o Senhor há de fazer na glorificação, e que isso, ó Deus, nos encha de tamanha esperança, que a gente diga como Paulo, que os sofrimentos desse tempo não servem para ser comparados com tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e que o Senhor fará. Ó Deus, que essa esperança nos conduza em paz e nos conduza, ó Deus, em triunfo diante da dor e do sofrimento. Triunfo que significa nada mais, nada menos do que ter um coração tranquilizado, confiante e pacífico diante do Senhor, mesmo em dias de sofrimento. Abençoe cada um que ouviu, participou e assistiu essa mensagem até aqui, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos vocês, até domingo, se Deus nos permitir.